O torcedor tricolor já começa o dia com uma confirmação importante sobre o Bahia, que pode mexer diretamente com o rendimento da equipe na reta final da temporada. Mas não é só isso. Um flagra curioso envolvendo o duelo contra o Flamengo também chamou a atenção, gerou repercussão e trouxe à tona a personalidade desse elenco do Bahia. E para completar, uma atualização significativa sobre o processo de recuperação dos atletas durante a pausa da data FIFA e o andamento da reforma do gramado da Fonte Nova. Tudo isso desenha o cenário atual de um Bahia cada vez mais forte e preparado para encarar qualquer desafio. A verdade é que o Bahia perdeu uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro, mas o desempenho recente e o ambiente no clube mostram um time extremamente competitivo. Com o empate entre algumas equipes da parte de cima e a vitória do Mirassol por 2-1, o tricolor de aço agora parece um pouco mais abaixo, empatado em pontos com o Botafogo, mas com um jogo a menos. O detalhe é que o Bahia tem se mantido na briga, mostrando consistência, principalmente dentro de casa, onde construiu a maioria dos seus triunfos. O Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro e agora o próprio Mirassol estão na frente, mas a distância é curta e o desempenho como mandante faz o torcedor sonhar. Enquanto isso, outras equipes também vão movimentando o campeonato. O Atlético Mineiro, por exemplo, venceu o Sport por 3-0, com destaque para o zagueiro Vitor Hugo, que se tornou o defensor com mais gols entre todos os zagueiros das primeiras divisões do mundo desde que retornou ao futebol brasileiro. Um número impressionante que, naturalmente, chama a atenção de todos, inclusive do próprio Bahia, já que o jogador está emprestado ao Galo. E o recado é claro: se quiser contar com ele em definitivo, o Atlético vai precisar abrir o bolso. O tricolor só está disposto a negociar em caso de venda. E isso abre um debate interessante sobre os jogadores emprestados pelo clube e o que fazer com cada um deles em 2026. A lista de atletas cedidos pelo Bahia é extensa e tem nomes que vêm se destacando em suas respectivas equipes. Márcio Felipe, por exemplo, participou de 7 partidas como titular, enquanto Matheus Bahia já soma 31 jogos começando entre os 11. Vitor Hugo, como citado, tem sido titular em 15 das suas 20 aparições. Rafael Ratão vem de uma temporada muito sólida com 18 gols marcados em 39 jogos. Outro que merece atenção é o goleiro que defende o time na Série B, 30 jogos, 39 gols sofridos e titular absoluto. Marcos Vitor, por sua vez, disputou 9 partidas pelo Ceará e foi titular em todas. A análise do futuro desses jogadores pode representar não só reforços para o elenco principal, mas também uma oportunidade financeira importante para o clube. Ainda falando sobre elenco, a pausa da data FIFA tem sido aproveitada de maneira estratégica pelo Bahia. Enquanto parte do grupo recebeu folga após a vitória sobre o Flamengo, os jogadores que estão em recuperação mantiveram a rotina intensa de treinos e tratamento. A equipe do Departamento de Saúde e Performance do clube vem atuando de forma firme e dedicada, promovendo atividades específicas no campo, academia e com tratamentos individualizados. Caio Alexandre, por exemplo, segue trabalhando internamente. Já Eric e Juan Pablo avançaram na transição física no campo 2, o que é um ótimo sinal para a comissão técnica. Outros nomes, como Eric Pulga, João Paulo e Juba, continuam em tratamento médico. A reapresentação completa do grupo está marcada para a tarde de quinta-feira, quando começará a preparação para o clássico BAV. E a expectativa só cresce. O desempenho do Bahia dentro da Fonte Nova virou assunto até fora do estado. Em um dos debates transmitidos pela internet, um trecho da discussão sobre o triunfo do Bahia sobre o Flamengo chamou a atenção. A pergunta era direta: perder para o Bahia é tropeço? A resposta foi unânime entre os comentaristas: não. E com razão. O Bahia só perdeu uma partida em casa em todo o Campeonato Brasileiro até aqui, justamente contra o Cruzeiro. Ou seja, bater o tricolor na Fonte Nova está longe de ser algo comum. E isso é reflexo direto do trabalho que vem sendo feito. O time virou competitivo, encara qualquer adversário de igual para igual e, com o elenco completo, é sim candidato a brigar pelas primeiras posições da tabela. Claro que ainda há ajustes a fazer, especialmente no sistema ofensivo, onde um centroavante mais decisivo pode elevar ainda mais o nível da equipe. Mas o caminho está sendo trilhado com segurança. Durante o jogo contra o Flamengo, um momento chamou a atenção nos bastidores.
Um flagra curioso viralizou nas redes sociais. Mesmo no banco de reservas, Matias Vina, do Flamengo, se levantou para discutir com Gilberto, lateral do Bahia. O motivo? Gilberto foi até a frente do banco adversário e pediu apoio à torcida do Bahia, logo após a expulsão de um jogador do time carioca. A atitude incomodou os flamenguistas, mas simboliza bem o espírito do time em campo. O Bahia não se intimida, impõe respeito e mostra que quem manda na Fonte Nova é o tricolor. Essa postura firme e ousada é cada vez mais comum entre os jogadores e está diretamente ligada ao crescimento da equipe na temporada. E se a Fonte Nova tem sido um trunfo até aqui, a notícia mais recente é ainda mais animadora: a reforma do gramado segue a todo vapor e deve ser finalizada com antecedência. Já começaram os trabalhos de plantio da nova grama, que vai substituir o tapete atual, e as imagens divulgadas mostram uma organização impressionante. A plantação começou pelo centro do campo, justamente por ser a área mais desgastada ao longo das partidas. A expectativa é de que até o dia do próximo jogo em casa, contra o Grêmio, o novo gramado esteja em perfeitas condições. O modelo utilizado é o Bermuda Celebration, o mesmo que já vem sendo usado desde 2013, mas agora com uma nova instalação que segue o conceito R-Play, garantindo maior resistência e durabilidade. A empresa responsável pela grama revelou que o processo está sendo feito em etapas. Foram plantados inicialmente cerca de 2.500 metros quadrados na parte central, e a expectativa é de avançar com mais 3.500 metros nas etapas seguintes, somando tudo até o final da semana. Após a instalação, o gramado passará por um processo de compactação com rolos especiais, o que garante o contato ideal das raízes com a base do campo. Além disso, serão instalados sensores de solo e haverá reforço na drenagem e irrigação, tudo para garantir a melhor jogabilidade possível. A previsão é de que tudo seja concluído até o dia 12 de outubro, ou seja, com uma semana de folga antes do reencontro com a torcida em casa. Esse investimento é fundamental para manter a força do Bahia como mandante. Os números impressionam. O tricolor lidera entre todos os clubes da Série A nos quesitos como número de triunfos em casa, gols marcados, saldo de gols, jogos sem sofrer gol e aproveitamento. São dados que mostram que jogar na Fonte Nova é, sim, um pesadelo para os adversários. E esse novo gramado vai reforçar ainda mais essa condição. E com a Fonte Nova praticamente pronta para receber mais uma sequência de jogos importantes, a atmosfera em torno do Bahia vai ficando cada vez mais positiva. A expectativa pelo confronto contra o Grêmio, no dia 19, já toma conta dos bastidores e da torcida, especialmente por se tratar de um duelo direto por posições na tabela e por acontecer em um momento em que o tricolor de aço reencontra seu melhor futebol. Com o novo gramado sendo finalizado antes do previsto, a comissão técnica recebe um reforço silencioso, mas extremamente valioso, um campo em condições ideais de jogo, que favorece um estilo de posse de bola e velocidade, exatamente como o Bahia gosta de atuar quando está com confiança e com o time encaixado. Esse processo de reforma também revela como o clube tem evoluído fora das quatro linhas. A estrutura que vem sendo montada, com tecnologia de ponta e um cuidado minucioso com cada etapa do trabalho, mostra um Bahia preocupado com o alto desempenho em todos os aspectos. Não é mais apenas sobre escalar um bom time ou contratar nomes de peso. É sobre criar um ambiente completo, competitivo e moderno, onde cada detalhe importa. E essa grama nova, com sensores de solo, drenagem a vácuo e sistema de irrigação pontual, é uma clara demonstração de como o clube vem se profissionalizando e mirando alto. São ações como essa que, pouco a pouco, vão consolidando o Bahia como uma das potências emergentes do futebol brasileiro. Enquanto isso, dentro de campo, o torcedor pode se animar com a possível volta de peças importantes ao elenco principal. Com a data FIFA proporcionando esse tempo a mais para a recuperação, atletas como Caio Alexandre, Eric Pulga, Juan Pablo, João Paulo e Juba seguem em tratamento ou em processo de transição. A expectativa é que, até o Clássico BAV, o treinador já tenha à disposição um elenco quase completo. E isso, naturalmente, dá mais opções táticas e aumenta o leque de possibilidades para a comissão técnica. Num campeonato longo e equilibrado como o Brasileirão, ter o elenco inteiro saudável pode ser o diferencial na reta final da competição.
Do outro lado, a postura dos jogadores dentro de campo segue sendo um dos pontos mais elogiados do time. A imagem de Gilberto enfrentando o banco do Flamengo não é apenas uma cena isolada de um jogo tenso. Ela representa a confiança e a personalidade desse elenco, que não se intimida, mesmo diante de gigantes do futebol nacional. A atitude dele, pedindo o apoio da torcida e mostrando que o Bahia manda dentro de casa, gerou desconforto no adversário, claro. Mas, ao mesmo tempo, deixou claro que o Bahia vem construindo uma identidade. Um time que joga com garra, que sabe explorar o fator casa como poucos e que não se esconde diante dos grandes. E não é exagero dizer que esse comportamento tem mudado a forma como o Bahia é visto no cenário nacional. Até pouco tempo atrás, muitos ainda tratavam o tricolor como um time que os grandes tinham a obrigação de vencer, mesmo em Salvador. Isso mudou. Hoje, analistas e comentaristas reconhecem que perder pontos para o Bahia, especialmente na Fonte Nova, não pode mais ser tratado como um tropeço. O time se tornou competitivo, organizado, difícil de ser batido e extremamente eficiente diante da sua torcida. Isso não é opinião, é estatística. Os números falam por si. E os adversários, agora, vêm para Salvador com muito mais respeito e cuidado. Esse respeito também passa pela solidez defensiva do time. A campanha como mandante é reforçada por um impressionante número de jogos sem sofrer gols, o que mostra um sistema defensivo bem montado e em sintonia com o restante do time. Mas é claro que a torcida sabe que o próximo passo dessa evolução está no setor ofensivo. E esse é o ponto onde o Bahia pode, e deve, crescer ainda mais. William José é um jogador de carreira sólida, com bom histórico, e que já mostrou qualidade. Mas ainda se espera de um camisa 9 mais presença diária no placar. Um jogador decisivo, capaz de desequilibrar jogos grandes e empurrar a equipe em momentos de pressão. Esse é o tipo de reforço que pode transformar um bom time em um time campeão. Por isso, a próxima janela de transferências será crucial para o Bahia. Com recursos disponíveis, com atletas valorizados e com um projeto que vem ganhando corpo, o clube está em posição de investir com inteligência. Seja trazendo um nome de impacto para o ataque ou repatriando jogadores emprestados que podem agregar qualidade imediata ao elenco. A base está pronta, o estilo de jogo está consolidado e o ambiente no clube é favorável. O que falta agora é aquele último ajuste que pode fazer a diferença nos detalhes. E é justamente nesses detalhes que os campeonatos são decididos. Voltando à questão dos atletas emprestados, a diretoria precisa olhar com carinho para o desempenho desses jogadores. Em especial, nomes como Vitor Hugo e Rafael Ratão vêm mostrando consistência, bons números e podem ser peças valiosas para o elenco em 2026. O primeiro, um zagueiro com presença ofensiva, é um ativo de mercado raro e que pode tanto reforçar a defesa como gerar um bom retorno financeiro. O segundo, um atacante com faro de gol, pode ser uma opção interessante para qualificar o setor ofensivo sem a necessidade de buscar alternativas fora do país. A análise técnica, aliada ao retorno esportivo e financeiro, será fundamental para decidir se esses atletas devem voltar, serem vendidos ou emprestados novamente. A forma como o Bahia vem gerindo esse elenco mostra um clube com planejamento, algo que por muito tempo foi uma carência. Hoje, o torcedor olha para a gestão com mais confiança, percebe as movimentações com mais clareza e entende que há um projeto em andamento. A presença de um centro de performance bem estruturado, a valorização da base, a utilização de dados e estatísticas para avaliação de desempenho e a transparência na comunicação são pilares de um Bahia moderno, que já não vive mais à sombra dos grandes, mas quer se posicionar ao lado deles. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro burburinho tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro nas últimas horas. Thiago Almada, jovem talento argentino que vem chamando atenção no cenário internacional, estaria prestes a assinar contrato de 4 anos com o Bahia. A notícia ainda não foi oficialmente confirmada pelo clube, mas fontes próximas à diretoria garantem que o negócio está avançado e que o meio-atacante seria uma peça-chave para os planos da equipe na próxima temporada.
A chegada de Almada, que já passou por grandes olheiros do futebol europeu, representa um salto de qualidade para o elenco tricolor. Conhecido por sua habilidade ímpar com a bola, dribles curtos e visão de jogo apurada, o argentino pode se tornar a referência técnica do Bahia, que busca retomar a força no Brasileirão e nas competições regionais. Nos bastidores, o nome de Almada já circula como reforço mágico, capaz de mudar a dinâmica ofensiva da equipe. O jovem de apenas 22 anos começou sua carreira na Argentina, onde rapidamente se destacou pelas suas jogadas criativas e sua capacidade de desequilibrar defesas adversárias. Embora rumores de sondagens europeias já tivessem circulado, a possibilidade de vir para o Brasil e vestir a camisa do Bahia parece ter acelerado. Pessoas próximas ao jogador afirmam que Almada vê no clube uma oportunidade de crescer, se consolidar e ganhar visibilidade no mercado sul-americano. Entre torcedores e comentaristas, o assunto virou febre. Nas redes sociais, há quem já comemore a provável contratação como se fosse realidade consolidada, enquanto outros adotam um tom de cautela, lembrando que o negócio ainda não foi oficializado. Independentemente disso, a expectativa é grande. Se confirmado, Thiago Almada não apenas reforçará o elenco, mas também colocará o Bahia novamente nos holofotes do futebol nacional, atraindo atenção de mídia, patrocinadores, claro, de novos talentos que podem se inspirar em sua presença. A diretoria do Bahia mantém silêncio sobre os valores e detalhes contratuais, mas fontes indicam que o acordo seria robusto, com contrato de 4 anos e metas de desempenho claras. Entre especialistas, o consenso é que a chegada de Almada poderia marcar o início de uma nova era para o clube, mesclando o talento argentino com a tradição e paixão do futebol baiano. Até lá, o que resta é esperar e acompanhar cada movimento desse que promete ser um dos rumores mais quentes do mercado da bola neste ano. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!